Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia Pra Quê? O seu quadro de teologia, sim, aqui dentro do canal do Dizascope. Hoje é um dia muito especial mesmo, porque nós estamos com a primeira convidada. Sim, teremos uma mulher participando com a gente. E é a nossa primeira irmã que vai participar desse bate-papo teológico com a gente. Então, ó, se prepara, que eu creio que essa nossa irmã tem muito para acrescentar na sua vida. Bora! Tô aqui, Vivian Barroco. Que prazer estar aqui, tô muito animada para essa conversa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amigo. Obrigado por tirar um tempo de mãe, professora, diretora da escola, esposa do Barroco, que deve ser uma loucura. Eu vou dizer que é o maior desafio, é a melhor coisa e o maior desafio. Muito bom, obrigado, meu amigo. Tô muito feliz de tê-la aqui. Fiquei muito feliz de ser você a primeira mulher sentando à mesa com a gente. É uma honra pra mim, que responsabilidade. Eu falei pra Nath, cara, tá muito masculino aquele quadro. A gente precisa trazer umas mulheres também pra acrescentar, porque eu creio que muito do nosso público do Dizascope também é um público feminino. Sim. E quando uma mulher fala da posição dela com autoridade, como cristã, filha de Deus, com certeza acrescenta muito na vida das outras também. Com certeza. Minha irmã, seguinte, esse nosso bate-papo aqui sempre tem o intuito de deixar a teologia mais aplicada possível. Para o pai de família, para uma mãe de família, para um irmão que talvez não trabalhe diretamente ligado ao ministério ou à missão. Sim. Mas alguém que está ali vivendo a vida comum do crente. Aquilo que até o Michael Horton chama da vida ordinária cristã. De acordar pela manhã, ter um trabalho, as coisas comuns. E a primeira pergunta que eu gosto de fazer para os convidados que vêm, que norteiam o nosso bate-papo, é a seguinte, eu queria te ouvir falar sobre ela. Dentro da sua perspectiva, da sua experiência como alguém que está em Cristo, como esposa, como mãe, agora como alguém que está começando a estudar teologia mais profundamente, alguém que está ligada à missão, qual que é a finalidade da teologia? Para qual motivo ou por qual motivo a teologia foi criada? O que você enxerga em relação a isso? Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra mesmo poder participar e poder contribuir de alguma forma para o crescimento de todo mundo que vai estar assistindo. Eu acho muito interessante e vir para cá falar sobre entrar nesse tema e nesse podcast que trata sobre teologia, nesse momento da minha vida, é muito importante, porque recentemente eu comecei a graduação, já tinha feito cursos livres de teologia, mas agora, oficialmente, eu comecei a graduação em teologia. E uma coisa que eu acho muito importante, Léo, é quando a gente consegue fazer a teologia acessível para todo tipo de público, todo tipo de gente. Então, trazer esse conhecimento a respeito de Deus, que vai além do teórico, mas da prática, da vida que se vive, e eu poder, como uma mãe, levar isso para os meus filhos. Eu, como uma esposa, poder trazer essa vivência para o meu casamento. Eu, como uma líder da escola hoje, uma diretora, poder levar isso para os alunos. Como uma missionária, poder levar isso para o campo missionário. Então, eu acho muito importante quando a gente, em primeiro lugar, estuda a teologia que te leva para perto de Deus e não só para um conhecimento acadêmico, né? Então, te leva para um profundo relacionamento com Ele, te envolve ainda mais nesse enredo, né? Tão apaixonado que é de Cristo pela sua noiva, quando a gente consegue se aproximar mais dele e quando a gente consegue fazer essa mensagem acessível para todo tipo de gente. Não haja uma coisa distante entre o público e essa mensagem. Então, eu acho isso muito importante sobre a teologia. Bom demais. Agora, sim, você e o Maicon, vocês são talvez um dos missionários que mais trabalharam no campo direto aí, e eu ouso dizer, dos missionários brasileiros, vocês são um dos que mais se dedicaram ao trabalho, né? Eu lembro que agora surgiu, há pouco tempo atrás, a questão da ilha de Marajó, e aí o Maicon postou uma foto de muitos anos atrás, já fazendo um trabalho num barquinho lá e tal. E eu queria saber, pra você especificamente agora, pra você, Vivian, quando que começou essa chama missionária dentro do seu coração? Teve um evento ou o Senhor foi construindo dentro do seu coração isso? Sim. Tem uma mulher na missão chamada Sophia Miller, que ela é uma americana da década de 40. Ela tá passando numa praça de Nova York e ela escuta um pregador de rua, em cima de um banquinho. E pregando, ela não conhecia Jesus, mas ela ouve a pregação daquele pregador de rua, aceita Jesus e pouco tempo depois ela já está envolvida na obra missionária. E ela tem um trabalho muito bem sucedido entre os indígenas, entre povos indígenas, entre Colômbia e Brasil, ali na Amazônia. E quando ela é perguntada sobre qual foi o dia do chamado dela, ela dá uma resposta muito simples, mas muito profunda. Ela diz, eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci.
E ela tá falando a respeito de Mateus 28, sobre o ID, né? Muito bom. E todo mundo espera uma grande história sobre vocação, sobre chamado. Mas, pessoalmente, na minha vida, eu tive um dia específico que eu ouvi, e eu falo que, em outras proporções, eu tive aquele dia do coração aquecido, sabe? Por uma mensagem. Mas eu cresci na igreja. Quando eu nasci, meus pais já estavam também entrando ali, conhecendo o evangelho. Então eu cresci na igreja batista. A igreja batista tem uma tradição muito grande de missões. Então eu cresci fazendo essa vivência missionária sendo muito, muito dinâmica na minha vida. E com 11 anos de idade, estava no culto domingo de manhã. E a nossa igreja tinha levado um missionário para falar ali. Ele era um missionário que sofria perseguição, porque ele era um muçulmano que tinha se convertido. E então ele sofria uma perseguição severa. E ele estava contando a respeito de como o evangelho tinha encontrado ele. E ele literalmente deixou tudo para trás, inclusive comprou, né, uma briga com a família, com a religião, com a sociedade que ele vivia por causa do evangelho. E eu lembro que eu ouvi aquilo, eu tinha 11 anos de idade, uma criança. Literalmente uma criança. Mas eu lembro daquela sensação do meu coração sendo aquecido por aquela palavra. E eu lembro que ele contou também a respeito das vezes que ele foi martirizado. Ele não morreu, mas ele sofreu martírio, assim. E aí eu lembro que, como criança, era muito interessante, porque aquilo me assustava, mas ao mesmo tempo aquilo me chamava a atenção, como alguém pode amar tanto a Jesus a ponto de passar por essas coisas e perseverar. E naquele dia, eu lembro que eu ouvi do Senhor que Ele estava me chamando para a obra missionária. E dali em diante, com 11 anos de idade. Que legal. 11 anos. E eu lembro, Léo, que dali em diante, eu pautei minha vida por esse chamado. Então, foi muito interessante que as minhas escolhas, as coisas que eu fui fazendo, foi caminhando em direção a essa palavra que eu tinha escutado de Deus. Depois disso, eu sempre tive uma vocação muito grande para a área da saúde, fiz enfermagem. Legal. Casei com o Maicon, que já era missionário. Então, nessa época, até que eu conheci o Maicon, ele já estava indo, na verdade, ser missionário no norte, né? Como você mencionou, Marajó hoje é muito falado, mas estou falando de 18 anos atrás, né? Aproximadamente. Então, a minha história missionária começa ali na Batista, com 11 anos de idade, e a partir dali, perseguindo isso que eu tinha escutado de Deus, sobre ser uma missionária. Agora, Vivian, eu acho que as mulheres, né, especificamente, elas lidam com uma dicotomia dentro do coração, que é em relação à maternidade e à missão, o trabalho na igreja. Sim. A Ellen, a minha esposa, né, assim, talvez você não saiba, a Vivian sabe. Sim. A Ellen, ela também cresceu na igreja, Assembleia de Deus, depois foi de uma outra igreja, né, o pai dela acabou plantando uma comunidade local também, e ela tem 30 anos, desde os 2, ela sussurrava no microfone da igreja, cantava, porque a mãe sempre foi envolvida com o Ministério de Louvor. E quando ela completou ali 8, próximo do 9º mês de gravidez, o Theo tava muito pesado, ela não tava conseguindo mais, faltava ar, enfim, vocês sabem como é que funciona isso. Sim, totalmente. E ela precisou dar um tempo, né, da atuação de trabalho ministerial na igreja. Eu lembro que eu sentei com ela antes, porque eu fiquei imaginando, cara, uma menina que serve há 26, 27 anos de idade, há 27 anos, vai ter um baque. Sim. Né? Vai ter um baque, porque imagina, você tá fazendo aquilo desde novinha. Você enxerga, é engraçado que ela enxergava a igreja, e envolvido com a igreja estava o ministério que ela sempre atuou. Eu falei, nega, daqui pra frente, você vai ter que se reconhecer você mesmo. Você vai ter que voltar a um exercício de enxergar quem é a Ellen a partir da sua filiação, por meio de Cristo. E aí foi um processo, mas foi muito legal, porque ela, graças a Deus, saiu muito bem, conseguiu lidar com esse período que ela passou. Agora, assim, como que fica seu coração na compreensão de, tipo assim, quando você tá ensinando, educando Samuel e o Estevão, e quando você tá num campo, como que fica seu coração em relação a ambas as coisas serem de extrema importância? Porque eu percebo que muitas das mulheres que acompanham a gente, talvez, não são missionárias lá no sertão como vocês foram, mas é uma mãe que cria os seus filhos de forma íntegra, de forma incrível, e talvez tenha esse peso, mas meu ministério eu não consigo fazer e tal. O que você falaria para uma mãe que tem talvez esse momento, passando por esse momento no coração? Eu acho que a gente tem, Léo, assim, dois
temos vários perfis, na verdade, na igreja, né? Eu me preocupo muito quando a gente faz um corte único sobre a mulher. Então, a mulher é só isso, e ela faz isso, ela é desse jeito. E a gente não abraça a complexidade e os variados tipos que a gente vai ter, por exemplo, de vocação entre as mulheres, né? Você vai ter mulheres com inclinação para ensino, você vai ter mulheres com vocação, por exemplo, para ensinar sobre a maternidade, elas vão se aprofundar, vão ensinar outras mulheres. Enfim, variados tipos de vocação. Mas eu vou citar, por exemplo, o meu, né? Para que isso possa, de alguma forma, abençoar a vida de outras mulheres. Como eu falei, eu cresci sendo muito claro na minha vida o que eu fui chamada para fazer. E eu me lembro que em 2014, eu mudei com meu marido, eu e o Michael, a gente foi servir no Nordeste do Brasil. Fui morar no sertão do Piauí. E assim, Léo, a vida de um missionário no sertão, ali especificamente do Piauí, é uma vida muito dinâmica. Né? Então, a gente trabalhava o que nós chamamos no Brasil de povos não alcançados, então, sertanejos, quilombolas. Então, eu estou falando de uma cidade que a gente morava de 6, 7 mil habitantes. A gente pegava um carro e ia dentro do sertão 1 hora. Pau de arara, né? O pessoal, de repente, que está ouvindo não conhece, mas é como se fosse uma caminhonete com um banquinho atrás, né? Com uma tapagem. E esse era o meio de transporte. Então, era uma vida muito dinâmica. Cada dia em um povoado. E a experiência de você chegar num lugar que não tem nenhuma igreja e pregar o evangelho, isso é um negócio assim. Eu vou dizer, a palavra é um pouco forte, mas é viciante, sabe? Você se sente muito dentro do propósito. Ok, então eu tinha toda essa vivência. No final de 2014 eu engravidei. No meio disso, dessa vida dinâmica e de uma vida que eu sonhei a vida inteira. Eu vivi a minha vida por esse dia, de chegar e de poder ir para um lugar e poder viver ali entre o povo. Engravidei. E aí foi toda... Eu ainda consegui administrar, levando a gravidez. Muito bem, o Estevão nasceu, nosso filho mais velho, ele hoje tem 9 anos, ele nasceu. E eu ganhei ele no Rio de Janeiro e voltei para o Piauí com ele. Quando eu voltei, eu comecei a levar o Estevão bebezinho para todo lugar. Todo lugar. Eu tenho fotos do Estevão nos quilombos, muito bebezinho. Só que o Estevão era um bebê, ele não conseguiu alcançar, ir no mesmo ritmo, claro. E aí, Léo, eu comecei a aprender, de fato, a lição sobre o tempo para todas as coisas. E que uma coisa não anula a outra. E eu me lembro de experiências de estar em casa e todo mundo tá subindo no pau de arara, indo para os povoados, voltando com notícias, e tudo que eu fazia era trocar a fralda do Estevão, passar o dia com ele. Ele não dormia bem, então virar a noite acordada com ele. E eu me lembro de um dia, e eu vou ser bem honesta, isso gerou uma crise no meu coração. E é uma dualidade, porque você está vivendo a melhor experiência da tua vida, que é a maternidade. Meu Deus, é a melhor experiência. Mas, por outro lado, o fato de estar vivendo a melhor experiência não anula o quanto eu amo o campo missionário, o quanto eu amo estar com as pessoas, o quanto eu amo pregar o evangelho. Então, era essa dualidade no meu coração, de falar como é que eu posso estar vivendo a melhor coisa, mas sofrendo, né? Sim. Até que o Espírito Santo me encontrou em casa e reafirmou uma coisa que a gente vive falando, mas a gente vive voltando para esse lugar, que é a nossa identidade. Essa identidade que é remida, que parte a partir de quem nós somos nele. E aí eu dei de cara, sabe, depois de tantos anos já como crente, eu dei de cara mais uma vez tendo que voltar lá para o início. Saber quem eu era em Deus e a partir desse lugar cumprir qualquer tarefa que ele me desse. Seja ser esposa do Michael, seja ser a mãe do Estevão e depois ser a mãe de Samuel, seja ser missionária que está lá pregando. Então, eu acho que o nosso maior desafio, Léo, é estar sempre voltando para esse lugar de saber quem nós somos em Deus e a partir desse lugar a gente vai servir em qualquer área que Deus nos chamar. E, como mães, como mulheres, discernindo o tempo. Então, eu abracei, sabe? A mulher gosta muito de falar estação, processo, a gente gosta muito dessas palavras. Mas é verdade, eu abracei aquela estação da minha vida, sim, entendendo que, discernindo que o tempo era aquele, cuidar do meu filho. E que isso ia ser a forma de ensinar para ele sobre o Cristo, né? Um Cristo que me chamou para a obra missionária e que meu filho fazia parte disso. Então, tive que parei por um tempo, morando lá no sertão, mas esse ritmo, né, frenético de ir para campo, eu cuidei do Estevão. Depois, a estação mudou, consegui voltar a fazer
o que eu fui chamada para fazer. Então, eu acredito que nosso maior desafio, Léo, é a gente não achar que uma estação vai acabar com a outra. Ao contrário, eu acho que tudo faz parte. Complementa. Eu acho que a gente vai crescendo, né? Principalmente, Léo, crescendo no que mais importa na nossa vida com Deus. No fim, é o que mais importa. Sim. Não importa as coisas que a gente faça, importa é o quanto a gente está crescendo nele, com Sim. ele, no nosso relacionamento com ele. Porque qualquer coisa que a gente faça pode sair. A gente pode perder, né? Até a maternidade. Enfim, qualquer coisa que a gente faça. Mas o princípio é a nossa vida com ele, quem nós somos nele. E isso vai permanecer para sempre. Sim. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio como mulher. Eu lembro um dia que a gente estava no DNA, lá na sua casa, aliás. Sim. DNA, pra quem não sabe, é nossa igreja caseira, a gente tem aqui, chama DNA. E aí você contou a história de uma mãe que tinha acabado de perder sua filha. Vocês estavam no campo e, cara, eu confesso pra você, assim, o testemunho amplo, logicamente, é muito belo, mas naquele momento meu coração ficou, puxa vida. E aí você contou a história de que, até eu quero que você possa replicar essa história aqui, né? Que a menina faleceu, e aí a mãe pediu pra você cuidar, né, da roupa que ela ia vestir no velório. E eu acho que o campo missionário, ou melhor, aquilo que nos é vendido como campo missionário no tempo que a gente vive, ele é muito romantizado. Sim. Até trazendo para uma espécie de turismo gospel. Exatamente. Eu não tô trazendo uma crítica sobre isso, mas apenas uma reflexão. E só que você e o Michael, inclusive quando eu sento com o Michael, eu ouço ele, eu fico, cara, não acredito nisso. Das histórias. E eu queria que você relatasse um pouquinho de como foi essa experiência para você. Sim. E talvez a dureza de lidar com uma circunstância como essa. De estar diante de uma mãe que tinha perdido sua filha num campo missionário. Como é que foi isso? Me preocupa muito, Léo, isso que você abordou, é sobre essa... Às vezes, tudo que as pessoas conhecem do campo missionário são as fotos do Instagram, né? E isso me preocupa muito, porque atrás daquelas fotos tem uma vida. E nem tudo é dito ali, né? Eu diria que nem tudo, não. Quase nada, na verdade, a gente passa ali. Eu vou chegar na história dela, mas nesses anos no campo missionário, a gente passou por muita coisa, né? Desde, por exemplo, a primeira cidade que a gente morou, a gente tinha um alto índice de suicídio na cidade, uma cidade muito pequena. Então, a gente já chegou na cidade tendo que, literalmente, atender casos de pessoas que estavam querendo se suicidar. E você ter que lidar com aquilo ali, famílias que tinham perdido. Como você responde para uma filha, foi isso que aconteceu com a gente, uma filha chorando, falando, e a minha mãe? Ela se matou, e agora? Sabe? São demandas do campo missionário que, de longe, não são nada românticas. Eu me lembro uma outra vez, dentro do nosso carro, a gente estava levando um caixão de um bebê pequenininho, de uma família cigana que tinha morrido, e a gente indo lá servir essa família, cuidar. Então, são muitas histórias e de longe não é nada romântico, né? Mas especificamente essa história, a gente acompanhou uma família, né? Na verdade, era uma mãe com alguns filhos, e eles estavam... eu estava morando em Maceió nesse tempo, e ela morava numa outra cidade chamada Arapiraca, que já é uma cidade que a gente chama da Porta do Sertão de Alagoas. E o pessoal de lá, a gente também tem um trabalho lá, me ligou, falou, Vivian, tô precisando de um suporte com uma família que a mãe descobriu que a filha tá com câncer e o tratamento vai ser em Maceió. E eles são uma família do interior, bem simples. Eu falei, com certeza, enfim, a gente começou a nossa jornada ajudando. O hospital era bem perto da minha casa, então tava sempre indo lá, pegar a roupa deles para lavar, fazendo tudo que é possível, né, dentro de uma situação como essa. Mas os meses se passaram e, infelizmente, o câncer dela era muito agressivo, ela tinha 6 anos de idade e faleceu. E foi uma história, eu falo que até hoje, quando eu lembro, assim, quando eu conto, é uma história que dói meu coração, mas ao mesmo tempo é um testemunho, né? O testemunho é uma coisa muito poderosa, né? E aí eu estava com essa mãe, e antes dela falecer ainda, eu visitei ela em casa, e eu me lembro que nós chegamos lá com uma equipe missionária, e eu tinha dito, gente, vamos para lá, vamos levar uma palavra de conforto, de alívio para essa família. E quando eu cheguei lá, a mãe, praticamente foi ela que falou o tempo todo, e ela me disse uma coisa assim, que marcou muito a minha vida. Ela disse assim, Vivian, eu vou te falar uma coisa que muita gente não entende. E eu falei o que? Ela falou, eu agradeço a Deus pelo câncer da minha filha. E aí você leva um susto, né? A gente tem filho, né? A gente fica... Aí ela disse assim, porque tem coisas a respeito de Deus que eu só descobri por causa disso que eu tô passando. E aquilo já foi uma... E é isso que eu falo, é uma mulher que não tem teologia, que, né, no sentido de estudo, sim, né? Sim.
mas é uma mulher que tem essa vivência, né? Com Cristo, com o Espírito Santo. E aí, os meses foram passando e, por fim, ela faleceu. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, fui lá dar o suporte, né, que era necessário. E aí o pessoal pediu para ajudar na parte do caixão, toda aquela parte burocrática, né, que é muito triste nessa hora. E aí a gente fez e, por fim, a mãe me pediu para ir vestir, né, a filhinha dela. E eu entrei lá, Léo, com muito... tentando fazer daquele momento mais digno possível. Eu não vou dizer que eu entrei pensando no filho meu, porque a gente não consegue nem se colocar nesse lugar, Sim, né, sim. de tão difícil que é aquilo Imagino. ali. Mas eu fiz aquilo ali com muito amor, com muita honra à memória dela e também à mãe dela. E aí, quando eu saí da sala, eu tava chorando muito. Eu nunca tinha vivido uma coisa desse tipo. E a mãe me abraçou e falou assim: Vivian, eu sei que a gente tá triste, mas eu já vi muita gente perder o filho pro mundo. Hoje eu tô perdendo minha filha pra Deus. E aquilo ali, Léo, pra mim foi eu brinco que foi uma conversão, assim. Ouvir uma mulher numa dor, e não era uma mulher, Léo, que estava negando a dor que sentia. Sim, sim. Absolutamente. Não era uma mulher, acho que ela não entendeu. Não, ela entendeu sim. Mas ela também tinha entendido o evangelho. Muito bom. Que amparava ela, que era consolo nesse momento de uma dor que a gente não consegue nem mensurar como pais. E naquela hora eu ouvi aquilo daquela mulher. Então são vivências que a gente vai trazendo. Por exemplo, Léo, na época de Marajó, que hoje é conhecido, isso há 18 anos atrás, o Michael já tinha voltado com relatos de lá, de lacerar o coração. Imagino. Sabe? E você vai entrando, por exemplo, a gente vai entrando na vida das pessoas. Né? Uma coisa, eu falo, é você fazer missões de curto prazo. Então, você vai lá, volta. Outra coisa, quando você faz missões de longo prazo, você entra na vida delas. Né? Aquela pessoa não é só um número, é uma pessoa que você conhece. Você conhece a história, você vai conhecer pai, mãe, filho. Aí, Léo, nessa hora que você entra na vida, Aí você vai vendo. você vai ver histórias absurdas. Sim, imagino. Entende? Histórias absurdas. E como eu falei, não beira nem um pouco ao romantismo, ao contrário. Eu diria que é muito escuro. Esses lugares que você vai acessando, principalmente nesses lugares remotos. Por exemplo, você vai ver questões de abuso, sendo uma coisa passada de geração em geração, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e não é. Você vai ver, por exemplo, eu lembro de uma cena que foi chocante pra gente. Né? Eu tenho um filho hoje que ele é atípico, o Samuel, meu filho, tá dentro do espectro autista, e há 10 anos atrás, eu não sabia nada sobre isso. Hoje eu entendo que aquela cena que eu vi, que eu vou relatar, era de uma pessoa atípica, mas que não se sabia o que fazer. Você tem no sertão hoje pessoas com problemas psiquiátricos que elas estão presas em jaula. Jovens, crianças. Eu cansei de ver isso. E são cenas que te chocam, entende? Então, quando você entra na vivência de um povo, na vida, você crer no evangelho, que ele é o poder de Deus que transforma. É só nisso que você persevera, porque... como eu falei, nem de perto é algo romântico. Não, eu imagino isso, né? E que hajam inúmeras novas escolas missionárias, né? Sim. Mas eu acho que quando você e o Barroco chegou aqui, eu fiquei muito feliz, que eu já tinha ouvido falar do Barroco em outros momentos, já trocava algumas mensagens com eles pelo Instagram. Sim. E eu fiquei, cara, é alguém que realmente tem vida do campo. Sim. É alguém que realmente vai trazer para os missionários, sim, o privilégio, mas a minha imenso. responsabilidade que é disso, Sim. né? De você, igual você falou, né? Você tava no Rio de Janeiro, que querendo ou não, é um estado que tem uma estrutura melhor. Sim. Mas eu vou criar meu filho no sertão. Sim. E é muito interessante, né, Léo? Porque criar meus filhos nesse contexto evangelizou eles, sabe? Faz muito bem. Eu me lembro de um episódio muito interessante. Criança é muito sincera, né? Criança, e os meus filhos, então, eles são ótimos, são super sinceros. E eu me lembro de uma vez, a gente estava morando no sertão, Estevão foi criado a maior parte da vida dele no sertão. Então, é a vida que ele conhecia. E até hoje, eles perguntam quando que a gente vai voltar. E eu lembro que nesse período de morando no sertão ainda do Piauí, Deus nos deu a oportunidade, a gente foi para os Estados Unidos. E eu lembro que eu estava lá com o Estevão, com todo, né, quem conhece, ou pelo menos por filme, que a gente vê toda a estrutura que tem. Ele estava amando a viagem, mas eu perguntei: ô filho, você quer morar aqui ou você quer morar no sertão? Aí ele: no sertão, né, mãe? Sério? Tipo, ok, isso aqui é muito legal, mas o meu coração tá no sertão. tá no sertão. E eu me lembro que
a gente saiu do sertão do Piauí, passamos uma temporada morando em Maceió, e aí fomos pro sertão de Alagoas. E ali também o Estevão cresceu, foi onde a gente teve o nosso filho Samuel, o segundo. E aí depois disso, voltamos novamente para Maceió. E aí eu me lembro que foi uma transição muito difícil para o Estevão, porque ele já era maior. Já tinha mais noção. Já tinha mais noção, já tinha os amigos, a vida dali. E a vida no interior, gente, é uma vida muito, muito diferente e muito boa. Para quem gosta, Sim, sim. Menos violência. Não, é a vida que você pediu a Deus, assim, é calma, você chega Aham. nos lugares rapidamente. E aí, quando a gente voltou, o Estevão, a gente tinha plantado uma igreja em Maceió, e ele estava na salinha, no Ministério Infantil. E aí a professora chegou para mim e falou assim: Vivian, tô muito emocionada. Vivian, hoje eu perguntei para as crianças qual era o pedido de oração. E aí o Estevão falou: quero que você ore por Tapera, que é a cidade que nós morávamos antes de Maceió, que é no sertão de Alagoas. E aí ela falou: Estevão, vamos orar por Tapera. Assim, ele falou: ora, porque eu tenho uma aliança com Tapera. Olha aí. Você vê uma criança, Sim. né? Mas ele já entendia a profundidade. Que legal. E é muito engraçado que hoje, se a gente falar assim, eu e o Maicon, a nossa casa, Léo, assim, a gente tem que ter hora que precisa até falar, não vamos falar sobre missões. Porque a gente fala muito sobre isso o tempo todo. A gente está sempre vendo o que está acontecendo no mundo, os outros trabalhos missionários, enfim, é o que a gente vive. Sim. E aí, se a gente falar, por exemplo, em casa, um tal lugar tá sofrendo esse problema, aí o Estevão já fala, vamos abrir uma base lá. Vamos lá. Vamos lá, porque ele já entendeu que a nossa casa é uma resposta para qualquer dificuldade que alguém esteja passando. Não a nossa casa em si, eu digo isso de forma geral. O propósito Deus entregou a vocês. Exatamente. E de qualquer família cristã que deseja abraçar a missão de Deus. Sim, sim. Né? Você pode ser resposta para qualquer necessidade, qualquer dor, porque você carrega aquele que é a resposta, né? Sim. Não porque você em si seja. Então, é muito interessante. Então, eu falo que o campo missionário, ele foi, assim, um instrumento de evangelização para os meus próprios filhos. Engraçado que a gente teve o DNA na sua casa um outro dia, e aí tava aquele mundo de crianças, né? Eu brinco que aqui os líderes, a gente não consegue ganhar tantas pessoas, mas fazer… Os irmãos estamos trabalhando. PhD. Então reúne os filhos da liderança, que é um monte de criançada. E aí um pegando o brinquedo de Samuel, outro pegando outro brinquedo de Samuel. Aí o Theo, ele foi, o Samuel tava com o brinquedo na mão, o Theo pegou. Aí não, ele tá brincando. Samuel, tudo bem, pode deixar. E saiu. Eu falei, cara, isso aí é filho de missionário. De que já vive desse jeito. Que cresceu junto com as crianças. Sim, é muito intenso. Os nossos filhos, o Estevão morou em base missionária um bom tempo, né? Aliás, ele nasceu até os 2 anos dele, ele morou em base. E a base que eu falo é uma casa com um monte de missionário. Morando, foi a nossa história, né? O nosso início foi assim. Uma coisa, Léo, que você falou que eu acho muito interessante dizer. A vivência te dá muita autoridade para falar sobre as coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a vida missionária, a gente não está falando sobre só a vida que a gente leu na Bíblia, sabe? Por exemplo, de Paulo, dos apóstolos. A gente está, claro, não estou comparando a nossa vida deles em proporções muito diferentes, Sim. mas eu estou falando assim da prática. De você falar assim, ok, como é que a gente fala sobre missões? Vamos lá viver. Vamos sujar o nosso pé, sabe? Vamos pisar nesses lugares. Vamos ver a realidade. Então, a gente sempre… por exemplo, morar numa base missionária. Hoje, quando a gente fala sobre outros missionários que vivem isso, a gente fala de um lugar assim, a gente fala… Eu sei o que é isso. Quando eles falam sobre… A gente tem, Léo, estudos que falam, por exemplo, que o maior índice de volta de missionários para casa, todo mundo pensa que é dinheiro, apoio da igreja, mas não é relacionamento. São problemas interpessoais. Tem que morar junto, né? E você dividir a vida ali, porque a tua vida social acaba sendo teus amigos de campo, tudo, né? teus amigos, teus pastores, tudo se resume ali. E então acaba voltando. Então, quando a gente ouve missionários falando sobre isso, a gente fala… A gente sabe como é desafiador. A gente sabe que é difícil, mas a gente também sabe que dá para superar. Sim. Né? Por um propósito maior, você vai superando essas coisas. Então, a vivência, assim, eu acho que isso ajuda muito na compreensão. Tanto de missões, como hoje falar sobre a criação de filhos no campo missionário. Enfim, todas as vertentes que saem disso, né? Eu acho que o fato de ter vivido isso na prática ajuda muito a gente. Muito bom. E, Vivian, quem são as mulheres que mais te inspiram em relação a missões, assim? Eu li um livro da Amy Carmichael,
que é uma australiana que foi viver na Irlandesa. Irlandesa, que foi Sim. viver na Índia, né? Isso, na Índia, né? Isso. E eu fiquei chocado com a história dela e tal. E chocante. são poucos nomes, até mesmo no meio da teologia. Nós temos diversas teólogas que são muito boas. Mas no campo missionário, né? Quem são as mulheres que mais te influenciou, que te influencia? Eu acho que você já citou uma delas, que é a Amy Carmichael. Ela tá, assim, no meu ranking, assim, num lugar muito alto. Eu gosto muito da história dela. Ela enfrenta... Ela tem que vencer muitos obstáculos, né? Só para o pessoal entender, Léo, a gente tem... Na história de missões, ela é definida por algumas ondas, né? Então, a gente tem a primeira onda, a segunda onda e terceira onda missionária. No final da primeira onda, que a gente tem como um nome, William Carey vai ser sempre nome de homens, né? Claro. Então, o William Carey é a figura proeminente, e ele é considerado, inclusive, pai de missões modernas. Então, no final da primeira onda, a gente vai ter... Ele influenciou muitos outros nomes. Um desses nomes é a Adoniram Judson, né? Que também é um nome muito conhecido, principalmente pelo trabalho dele na Birmania, que hoje é Mianmar. E a esposa do Adoniram Judson, ela foi uma voz muito importante com relação às mulheres, para não serem só chamadas de esposa de missionários, mas agora terem um papel também missionário, além de esposa, além. O que a gente precisa deixar claro que uma coisa não anula a outra. Quando nós estamos falando de mulheres que são esposas, mas que também abraçam uma linha de frente do campo, você não está dizendo que ela não vai ser esposa mais, mas está dizendo que ela vai agregar uma nova função. Então, a Anne Judson, o nome dela, né? Ela vai começar a trabalhar com um trabalho paralelo, junto, mas também paralelo com o marido dela. Inclusive, ela vai escrever, ela tem vários escritos teológicos. Ela foi uma mulher que abriu a porta, tanto que na segunda onda missionária, que é com Hudson Taylor, você vai ver um avanço muito grande das mulheres no campo missionário, porque até então isso era uma coisa assim raríssima. Não era comum você ver mulheres no campo missionário. E aí, então, você vai ter esse crescimento. Amy Carmichael entra nesse momento, ela escuta uma pregação de Hudson Taylor. E é interessante, a Amy Carmichael, ela tem várias nuances da história dela. Ela é uma irlandesa, família inteira de olho azul. Acho que essa é uma das histórias mais conhecidas dela. Só que ela não. O olho dela era escuro. E ela era uma criança e ela começou a orar, pedindo a Deus para trocar a cor do olho dela. Porque ela falava, toda família tem um olho azul, por que eu não tenho? E aí, a história vai contar, né? A história dela vai contar que, obviamente, Deus não atendeu o pedido dela. E, tempos depois, ela escuta a pregação de Hudson Taylor e ela se sente vocacionada para o campo missionário. Ela enfrenta uma outra doença, se eu não me engano, é neufralgia, uma doença limitante, mas ela vence também essa doença. E, por fim, ela vai trabalhar, depois de passar por um outro país da Ásia, que eu não lembro, ela vai para a Índia. E aí, olha que coisa interessante, ela começa a trabalhar na Índia, ali por 1900, ela começa trabalhando ali na Índia e ela precisa, um dos trabalhos dela, ela vai trabalhar muito com orfanato, ela teve um trabalho assim brilhante, e uma das partes do trabalho dela era comprar crianças que estavam sendo escravizadas, crianças em vulnerabilidade, e o fato dela ter olho escuro, ela conseguia, e a aparência dela, ela conseguia se passar pelo povo com facilidade. E aí ela entendeu por que Deus não tinha diferenciou ela na família. E aí a Amy Carmichael a Amy Carmichael escreveu muitos poemas, né? Ela tem poemas escritos assim que são uma joia pra gente hoje com relação ao trabalho missionário. Então eu citaria ela como essa mulher que me inspira muito. Outra mulher que me inspira muito é a Sophia Miller, que eu já até citei sobre ela. A Sophia Miller, além de trabalhar com a evangelização, ela teve um trabalho sensacional com a tradução de Bíblia. Então, ela traduziu um Novo Testamento para 2 tribos que ela trabalhou ali na Amazônia. E é muito interessante que os relatos dos índios que trabalhavam com ela, Léo, é muito inspirador a vida de Sophia Miller. Eles contam que a maior parte do Novo Testamento foi traduzido enquanto ela ia de barquinho de uma tribo para outra. E aí, eles faziam isso durante a noite. E aí fala que ela botava o lampião dela ali aceso e ela ia traduzindo o Novo Testamento. Eles falavam que ela era uma mulher incansável, uma mulher solteira, uma mulher baixinha, franzina, de uma cultura diferente. Até hoje, Léo, se você for na região onde Sophia Miller trabalhava, ainda hoje é uma região inóspita, inabitada, e a gente está falando da década de 40.
Então, assim, você imagina o nível, né? Zero tecnologia, zero. Se comunicação já. Mas essa mulher estava lá, morando entre eles, vivendo com eles. Então, ela é tem uma história dela que ela fala a respeito dela mesma. Ela disse que tá dentro de um barquinho e ela estava chovendo muito. Ela estava com uma folha de bananeira na cabeça, a roupa dela estava rasgada. Ela falou que tinha um escorpião mordido picado a perna dela, estava com febre, só que no final ela termina assim: mas apesar de tudo, me sinto bem. É chocante o nível de entrega. E nós estamos falando de mulheres solteiras, né? Especificamente essas duas que eu citei são solteiras, linha de frente do campo missionário, servindo a Jesus, entendendo o sacerdócio de todos os santos, que incluem as mulheres. E isso é muito libertador para as mulheres, né, compreender isso. Entendendo que o ID não é uma questão de gênero, mas é uma questão de todos aqueles que receberam a Cristo. Então o ID é para todos nós e são mulheres que foram para a linha de frente. E acho que para fechar meu trio, tem Elizabeth Elliot, que eu brinco que eu sempre enfio a Elizabeth nas minhas pregações. Gosto muito da história dela. A Elizabeth nasceu, se não me engano, na Bélgica, mas ela foi criada nos Estados Unidos. E a família missionária, ela já cresceu nesse meio. Quando, na juventude, ela decide estudar grego para que ela pudesse traduzir o Novo Testamento. Até achei interessante que como eu falei, comecei a estudar, fazer faculdade, e estou quase morrendo com grego. Eu imagino alguém deliberadamente escolher estudar. Eu realmente preciso aplaudir duplamente agora Elizabeth e todos que pegam para trabalhar com grego. E aí e ali na faculdade ela conhece Jim Elliot. Algum tempo depois eles vão separados para o Equador, né? Mas lá se casam, Quito, no Equador. E aí eles começam um trabalho para alcançar uma tribo, os Aucas, que era uma tribo selvagem, não alcançada, no meio ali da selva. Tem muita história, muito relato. A Elizabeth é uma escritora, ela faleceu em 2015, mas ela é uma escritora, ela tem muitos livros. E ela vive na pele porque o marido dela é martirizado pelos índios. Só que a história, como era uma tribo não alcançada, não tinha a entrada de homens brancos, né, como eles chamavam, não podiam entrar. Enfim, eles começam toda uma trajetória de se comunicar com essa tribo. Por fim, eles conseguem aterrissar. Não, eles conseguem aterrissar. E aí, por fim, eles são mortos. E a história só por aí ela já é assim avassaladora. Mas o que vai assim deixar essa história ainda mais incrível é que a Elizabeth ela vai para os Estados Unidos ser consolada ali. Essa história ganhou uma repercussão assim imensa pelo martírio que eles sofreram, e ela volta para os Estados Unidos, e pouco tempo depois ela volta para o Equador, porque uma porta foi aberta por causa do martírio, foi o Jim mais 5 homens, por causa do martírio deles, uma porta foi aberta no meio daquela tribo. E a Elizabeth vai para lá, eles tinham uma filha pequena, chamada Valéria, né, na tradução por português, com mais a irmã do piloto desse avião que tinha morrido no martírio, e elas vão para lá viver entre eles e pregar o evangelho. E a gente vai ver um avivamento acontecendo naquela tribo. A partir dali, Elizabeth, né, depois dessa missão, que foi cumprida com muito êxito, ela volta para os Estados Unidos, ela vira uma escritora, palestrante, tinha um programa na rádio. Ela sempre começava dizendo que Deus te ama com amor eterno. Ela sempre começava o programa dela de rádio assim. E são mulheres que inspiram a Elizabeth, uma mulher casada, depois ela casou novamente. Então, a gente vai ter todo tipo de gente, né? Há muito tempo atrás, sim, mas na história recente, mas há tempo atrás, Léo tinha uma visão a respeito da mulher missionária que era assim: a mulher tem que casar. Se ela não casar, aí sim, então ela vai para o campo missionário. Como se, sabe, não deu certo para casar? Vai lá, vai ser missionária. Graças a Deus, isso hoje, né? Isso cada vez isso tem esse tipo de preconceito, né? E esses conceitos que não são nada bíblicos tem morrido, porque a gente tem visto tanto mulheres solteiras como famílias servindo, famílias com filhos, famílias sem filhos, mas todo mundo cumprindo a grande comissão, cada um dentro da sua realidade. Muito bom. Minha amiga, se você pudesse dar 3 dicas para as mulheres, para as meninas talvez, as mulheres mais jovens, que estão começando agora, que estão sentindo
Jesus chamar essas pessoas especificamente, e lógico que todos nós somos missionários em certo aspecto, mas eu digo a atuação no campo missionário em si, as pessoas têm sentido o coração queimar em relação a isso. Quais seriam as 3 instruções, ou sei lá, 4, fica à vontade aí, que você daria para uma pessoa que está começando hoje, mas eu queria que você falasse especificamente para as mulheres. Sim. Eu acho que uma coisa muito importante é visitar a nossa história. Né? Desde a Bíblia, a gente vai ver Jesus redimindo a história das mulheres dentro de uma cultura muito difícil, né? Que via a mulher como um ser de segunda categoria. E a gente vai ver Jesus assim sendo intencional, né? Em redimir a história das mulheres. Então, aí você vai passar ali pela era primitiva, medieval, você vai ver a Reforma Protestante foi cercada de mulheres, né? A gente tem as mulheres que fizeram parte da Reforma, né? A gente vai ter, por exemplo, a Marie d'Antierre, que o nome dela está escrito lá no naquela parede da Reforma Protestante, tem um nome dela lá, junto com Lutero, junto com Calvino, tem um nomezinho dela escrito lá. Então, visitar a nossa história. Eu acho que isso nos encoraja muito a saber e perceber que muitas mulheres abriram caminho para a gente poder seguir. Então, eu acho que visitar a nossa história é muito importante. Outra coisa que eu acho importante é você andar, ou pelo menos tentar estar perto de mulheres da atualidade que estão vivendo essas coisas, né? Eu acho que isso ajuda muito também, porque eu acho que isso vai ser isso vai te encorajar também de ver mulheres que já estão vivendo aquilo que você deseja viver. E eu acho que a maior dica que se sobrepõe a todas as outras é saber quem você é em Deus. Isso parece clichê, Léo, mas o que a gente mais vê é a gente se perdendo no campo missionário por não saber quem é em Deus. Né? Saiba quem você é em Deus. Abrace sua identidade. Né? Essa mulher que eu até citei, Marie d'Antierre, é uma coisa muito, muito linda, que ela sempre falava assim, que a Bíblia define quem são as mulheres. E isso é a Bíblia. Ela fala a Bíblia. E não só versículos que citam as mulheres, ou parte da Bíblia que citam a história de mulher. A Bíblia define quem as mulheres são. Então, eu acho que isso é um outro conselho importante, né? Muito bom. Cresça no seu relacionamento com Deus, cresça na sua identidade. E aí, aquilo que Ele te mandar fazer, você vai fazer a partir desse lugar correto. Eu sei quem eu sou uma filha, eu fui chamada por Ele para primeira coisa, estar diante dEle, assim como Ele fez com os discípulos. Vem aqui, primeiro estou chamando vocês para mim e agora eu vou enviar vocês para o mundo. Então, primeiro a gente vai para Ele, depois Ele nos envia para o mundo. Muito bom. E sempre lembrando, Léo, que o que possibilita a missão não é você ir, é saber que Ele vai junto. O que possibilita a vivência missionária, independente se é homem, se é mulher, é que nós vamos desfrutar da presença dele. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, é isso que faz a missão ter êxito, seja ela para homem e mulher, mas especificamente para as mulheres. Ainda mais para a gente, Léo, que precisa abraçar tantos papéis distintos, tendo equilíbrio. Eu acho que essa é uma palavra que as mulheres, a gente precisa crescer no equilíbrio e andando no conselho do Espírito Santo, sabendo que Ele vai nos ajudar a discernir cada tempo e estação e poder viver, seja qual for, glorificando o nome de Deus. Muito bom. E agora, pra gente terminar, eu não poderia deixar de falar da escola. Sim. Jesus Cop School. Sim. Vocês estão aí desde... Quando vocês mudaram pra cá? Janeiro. Janeiro vocês chegaram, muito né? recém-chegados Nós aqui. estamos em agosto. Sim. E como tem sido a experiência pra vocês lá? Como que tem sido? Até eu queria que você falasse um pouco mais do projeto, porque vai abrir as inscrições. Já abriu as inscrições. Vamos eu não aproveitar. sei quando sai esse podcast, mas se você tá assistindo aí, já entra no link aqui embaixo, já aproveita, dá uma olhada lá. Se não der certo pra esse ano, já garante sua vaca do ano que vem. Isso. A Vivi vai explicar um pouquinho como tem sido esse nosso projeto do Jesus Cop School. Tem sido, Léo, vou falar, pensa numa grande jornada. Eu falei, esse Deus que muda a gente assim, né? O Deus que de tempos e estações mesmo. Tem sido uma estação diferente na nossa vida, mas a gente está muito feliz. A gente está ali na chácara, a igreja tem uma chácara, né? E hoje nós estamos com quase 100 alunos ali. Nossa ênfase é que saiam pessoas que tenham um profundo fascínio por Cristo, Amém. pela sua obra, e que saiam dali homens e mulheres plantadores de igreja.
E a nossa ênfase, Léo, são plantadores de igreja, não nesse molde que a gente vê hoje. Entra numa cidade, aluga um espaço, começa uma igreja. Quando nós falamos de povos não alcançados, isso não funciona. Então a gente precisa pensar como plantar igrejas nesses lugares. Então a gente tem trabalhado isso ali no Dizescope School, e tem sido uma jornada incrível. É a nossa primeira experiência a longo prazo. Nós já tínhamos liderado escolas de curto prazo. Essa é um ano inteiro de escola, com 100 pessoas numa chácara. Eu falo que é uma obra do Espírito para fazer isso dar certo. A gente tem visto frutos disso, sabe? Eu estou muito feliz com ver homens e mulheres de tantas partes do Brasil vocacionados, sendo preparados. Léo, uma coisa muito importante: quando você tem um chamado, você precisa se preparar. Né? Eu acho isso muito, muito importante. Deus te chamou, essa é a primeira parte, não é o final. A primeira, Deus chama. Então vamos lá, vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos aprender a língua, vamos aprender a cultura. Não é você pegar, Deus te chamou, bota uma mochila e vai. Acho que nossos maiores problemas no campo missionário é de gente despreparada que está indo. Então a gente poder hoje estar desse lado de preparar pessoas, pela graça de Deus, poder preparar essas pessoas tem sido uma jornada assim incrível para nossa casa, uma experiência sensacional. E agora, como você falou, a gente está com as inscrições abertas para 25, já estamos cheios de expectativas. É uma sensação já de saudade, até dessa turma. A primeira turma, falo que eles estão assim literalmente nos ensinando a fazer essa escola. Tem sido muito bom. Eles e a galera é muito gente boa. Muito. É verdade. Eu falei, gente, só Jesus para juntar 100 pessoas tão legais no mesmo lugar. E realmente tem sido isso. A gente tem sido uma grande família ali. No início, é tão assustador, Léo. A gente chegou e falou, meu Deus, quem são essas pessoas? Hoje, elas fazem parte da nossa vida, sabe? A gente faz parte da vida delas. E a minha oração, Léo, assim, acho que a coisa que eu mais tenho sonhado são os frutos que vão vir a partir da saída deles. Léo, nossa expectativa, hoje a gente precisa... Tem uma grande comissão para a gente poder terminar, tem uma tarefa para a gente terminar. E a minha expectativa, Léo, é de ver notícias desses meninos, dessas meninas espalhados pelo mundo, abraçando o custo por causa do propósito, sabe? Falando, eu vou abraçar, porque quando a gente fala de povos não alcançados, você abraça um custo muito grande. Mas eu tenho visto o ânimo deles. Cada vez que a gente escuta lá, Léo, que eles escutam um missionário, por exemplo, transcultural, trabalhando em povos não alcançados, eu não vejo ninguém com medo, eu vejo eles assim, meu Deus, eu quero isso pra minha vida, eu tô aqui pra isso. Legal. E isso nos encoraja muito, porque eu falo que o maior fruto não são as 100 inscrições, são quando esses homens e essas mulheres saírem dali e se espalharem pelos povos. E a gente não tem noção da quantidade de fruto que isso pode gerar. Muitos, porque a gente creio. Que no decorrer do tempo a gente vai acabar perdendo contato de tipo, né, você vai ter uma mensagem ou outra, só que são pessoas que vão estar lá na igreja auxiliando ou plantando uma igreja, e isso é incrível. Isso, poder levar essa mensagem de uma igreja missionária para a igreja delas e poder fazer daquela igreja uma igreja mobilizadora, enviadora, engajada na missão de Deus, tudo isso é fruto. Pessoas que vão sair, vão botar, né, vão arrumar sua malinha e vão embora com uma passagem só de ida para alguns povos. Pessoas que vão estar aqui, que estão estudando com a gente, que achavam que era uma coisa, mas agora já estão vendo que é outra. Nossa, eu acho que minha área é uma área mais pastoral. Vou plantar uma igreja aqui no Brasil e vou ficar de boa. E vou ficar aqui, mas vou estar engajado. Eu acho que isso é maravilhoso. Você poder contribuir para que a pessoa seja aquilo que Deus chamou. Expressão, muito, né? Isso é muito poderoso. Você tá falando dos povos não alcançados? Eu não sei se eu já contei isso no DNA. O período que eu fiquei em Londres, que eu fiquei estudando lá, eu tenho um amigo que é brasileiro, mas mora lá faz muito tempo, mais de 30 anos. E aí eu falei, mano, eu tava indo pregar, eu preguei em 9 igrejas, 3 eram anglicanas. E aí eu falei, cara, se eu fizer algo que ofende, porque é um povo diferente do meu, sou brasileiro, brasileiro. Brasileiro é brasileiro. Aí eu falei, cara, você me avisa. Beleza, preguei e tal. E aí a pregação 3 pontos, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Acabou, ele me chamou de canto. Léo, o que você fez, cara? Aí na hora eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, o que eu falei? O que eu fiz, o que eu falei, o que eu fiz, o que eu falei? Ele falou, não, você não pode fazer isso aqui. Meu Deus. Por quê? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães conseguem conquistar a França, alguns ingleses estavam lá. E aí eles cortam esses 2 dedos dos ingleses para identificar que eles eram ingleses, os britânicos. Meu Deus, ou seja, e aí uma isso ofensa. aqui era como se eu estivesse dando uma chacota, mostrando que eu tinha 2 dedos. Tanto que ele fala assim, ou você faz assim,
Aham. Ou você faz assim, eu falei, no Brasil isso Ou ia você dar um não problema. faz. No Brasil isso ia dar Aqui Você pra tá entendendo gente. que no Brasil Aí é o é o transcultural contrário, reverso. exato. E aí eu fiquei pensando, cara, eu tô falando da Inglaterra, que é uma nação totalmente globalizada, Sim. entendeu? Que a gente tem conhecimento. Qualquer vídeo no YouTube vai me explicar em relação à tradição e cultura. Mas tem Eu seu poderia desafio. ter visto isso, Sim. mas imagina um povo não alcançado. Imagina uma Exatamente. tribo de índio, Aham. ou os ciganos, como vocês também trabalharam com eles, e tem a sua cultura específica. Eu falei, cara, Sim. tamanha a ignorância da gente em Sim. relação a isso. E como Sim. isso pode ser ofensivo, Muito. sabe? E você pode fechar uma porta pra sempre, Léo. Exato. E aí era a semente do evangelho que eu atrapalhei, de certo ponto, de fecundar. Exatamente. E é muito interessante porque quando você vai para a história de missões, você vai ver antigamente, você não tinha tanta ferramenta que a gente tem hoje. O movimento de terceira onda, que a gente vai ver um movimento muito mais tecnológico, você vai ter números, dados, né? Você vai ver, por exemplo, Ralph Winter, que é um grande nome dentro da terceira onda, ele traz, por exemplo, essa visão de povos não alcançados, porque não tinha, né? Você vai ver o pessoal tá lá em Lausanne, né, para aquele encontro, e todo mundo comemorando, porque assim, o evangelho chegou em todos os países. Aí Ralph Winter chega com uma grande notícia. Gente, deixa eu falar um negócio. Então, não aconteceu isso. Porque a gente vai ter etnias específicas. Dentro de um país, você vai ter vários povos. E aí, Léo, aí que é o nosso desafio. Porque você está falando de vários povos, porque não existe só o Brasil. Sim. Esse Brasil que a gente conhece aqui. E eu te digo, Léo, eu como uma pessoa que nasci no Sudeste e fui morar no Nordeste, morei durante 10 anos lá, você já vai encontrar uma diferença muito grande. Absurda. Você imagina quando você está falando de, por exemplo, a gente como brasileiro ir para um povo indígena. Aí você está falando de um indígena que entre eles também já vão ter suas diferenças. Aí você vai para o cigano. Dentro do cigano a gente tem 3 etnias diferentes. Então são 3 tipos diferentes de jeito de se viver. Só que, graças a Deus, você está falando de hoje, quem não se capacita é porque não quer. Porque tem muita coisa. Porque tem muita coisa. Se você hoje tem uma vocação, você fala assim, olha, Deus me chamou para um povo muçulmano. Você vai encontrar hoje, Léo, trabalhos específicos para você se preparar para o mundo muçulmano. Sim. Hoje eu tenho muita vontade de trabalhar com os indígenas. Você vai encontrar gente hoje altamente capacitada para te preparar para você ir para lá. Então, por isso que para a gente o Dizascope é muito importante. Eu acredito que para muita gente ele é uma primeira porta que você abre. Mas vão ter muitas outras de capacitação, né? Que, por exemplo, eu mesma, Léo, apesar de estar nessa vivência missionária há muitos anos, como crente há muitos anos, chegou uma hora agora que a minha necessidade foi, vou estudar teologia. Sempre foi um sonho. Falei, nossa, agora chegou a hora de fazer a graduação. Eu ficava sempre esperando a melhor hora, só que a melhor hora nunca chega. Vai chegar, não. Eu falei, eu tô segurando na mão do Espírito Santo, dizendo, me ajuda. Vai dar certo. Me ajuda a fazer isso dar certo, porque não é fácil administrar. Mas por quê? É uma porta que há muito tempo eu entrei com relação ao preparo, só que você nunca para. Então, eu fico muito feliz com a Dizascope School e com o Dizascope abraçar essa visão do preparo missionário, do preparo de obreiros, do preparo do corpo de Cristo, para que eles possam ir e entrar nessa jornada mesmo, sabe? De preparo. Você vai estudar língua, você vai estudar cultura de um povo, você vai se especializar. Como é maravilhoso, Léo, quando você pega um missionário que é especialista num povo. E até uma expressão de amor, né? Muito. Porque você veio aprender sobre mim, mas por quê? Porque eu te amo, cara. Isso. Eu tenho uma mensagem pra dar que vai mudar a sua vida. Isso, e você vai ver isso na história de missões também. É muito lindo, porque tem missionário que chega lá num povo que ninguém nunca nem aprendeu a língua deles. Eles aprenderam a língua. Não só aprenderam como não existia um alfabeto. Eles montaram para poder traduzir a Bíblia. Para poder fazer a Bíblia, para que eles tenham acesso. Isso aí é uma postura de amor. É uma prova de amor. Você vai aprender uma língua que depois não vai te dar nenhuma ajuda com o emprego. Você não vai falar, se eu falo essa língua aqui. Só você e aquele povo lá. Não vai te ajudar em nada isso. Mas é porque você ama aquele povo. Porque aquele povo é amado por Deus. Então você vai lá, vai se capacitar e vai somar. O Paulo On, que é um dos irmãos também que já veio aqui, ele é especialista em grego. Em grego. Parabéns. E aí ele falou que o ato de Deus falar na linguagem humana já é um ato de graça. Exatamente. Porque Deus não fala a língua dos homens. Qual língua Deus fala? Não sabemos. Mistério, que a gente vai conhecer na eternidade. Mas até então Deus não fala português. Deus não fala inglês, Deus não fala italiano. E aí Deus, entre aspas, né, se rebaixa a um nível a fim de que se torne entendido, né, na expressão do evangelho. E quando a gente vai em outro povo e se humilha, porque, cara,
suponhamos, pode ser um cara que tem PhD hoje em teologia, ou seja, qualquer área, e ele chega numa tribo indígena, meu amigo, não vale de nada, porque você não consegue nem falar a língua dos caras. Exatamente. Ele já tem que ser uma criança. Isso aqui é tal coisa, isso aqui é aquela coisa. Ah, tá, não falei errado. Talvez misturei as vogais, consoantes. E aí, tipo, cara, é uma expressão de amor. Tava conversando com o Judson de Oliveira, e aí ele tava falando desse exercício, né, do sogro dele, que foi missionário que veio pro Brasil. O Júlio tá casado com uma americana e ele conheceu ela no campo. E aí o sogro foi um dos primeiros que veio aqui para auxiliar na evangelização do Brasil na época, faz tempo já. E aí o pastor do sogro dele falou pro Judson, né, que ir até a terra e o campo lá é uma expressão de amor, de tipo, cara, eu quero aprender com vocês porque eu quero comunicar algo para vocês. Exatamente. Então fica esse coração mais voltado ao aspecto do serviço, de pensar aquilo que o outro pensa, e é difícil. Sim. É difícil. Isso é muito importante. A gente vai ver, por exemplo, como eu citei, nessas ondas missionárias no movimento de terceira onda, como a gente vai ter essa onda, por exemplo, de povos não alcançados e também da tradução de Bíblia. E isso tudo se deu porque um missionário foi pregar num povo e ele não falava a língua. E aí a pessoa do povo disse assim, como é que eu vou acreditar nesse seu Deus se ele não fala a minha língua? E aí esse homem voltou e falou, não, eu vou... Nós precisamos voltar aqui. Nós precisamos. E aí ele começa a trabalhar aprendendo a língua e a tradução, porque ele falou, como é que Deus fala? Qual que é, né, a gente não sabe a língua, mas... Como Deus fala? Através da Bíblia. Então, a gente vai mostrar que Deus fala a língua deles. Nossa, e aí, traduz a Bíblia para a língua deles e leva até lá. Então, o movimento de tradução de Bíblia cresce muito com o movimento de terceira onda por causa dessa experiência, desse muito missionário. E a gente vai ver, por exemplo, isso que você falou, sobre você ir para uma cultura. E Léo, quando a gente vai para uma cultura, a gente não tem que ir com essa ideia de que eu estou levando a minha cultura. Não. Né? Isso é um grande problema no campo missionário. Por exemplo, o Hudson Taylor, que foi esse... nome na segunda onda, uma das ênfases dele foi como ele se aculturou. Ele se vestia como o povo asiático. Era muito, muito interessante, porque quando ele foi casar, e aí a esposa dele ela era uma órfã que foi adotada por um casal, eles nem queriam, porque eles falavam, esse homem é muito doido, olha como ele se veste, olha que loucura, o que ele está fazendo. Mas ele inaugura essa ideia mesmo de você imergir na cultura, né? É muito importante, porque a gente não pode demonizar a cultura, né, de um povo. Sim. Tem aspectos ali que a gente vai redimir, mas a gente vai ter muita coisa que glorifica Deus. Sim. Né? E que o evangelho vai trazer luz sobre tudo isso. Então, a gente se aculturar. A gente, nesses anos morando no sertão, foi a coisa que a gente mais aprendeu. A gente do Sudeste não come cuscuz. Eu nunca tinha visto, Léo, cuscuz amarelo. Eu tenho testemunho sobre isso. Meu cuscuz é branco com coco e doce e leite condensado. Cheguei na casa da mulher, ela falou, de manhã, Vivian, você quer um cuscuz? Primeira vez que eu fui no Nordeste. Aí eu, cuscuz, pensei, lembrei do meu, né? Aí eu, de manhã, porque pra gente é sobremesa. Aí cheguei lá, ela... Eu quero, mas eu já tinha aprendido o princípio de... Sim. A comida é uma ótima forma de você... conectar. Eu falei, quero. E aí vem um negócio amarelinho, com queijo, com uma fumacinha saindo. Eu, que isso? Dali abri uma porta que eu nunca mais fechei. Muito bom. 10 anos comendo cuscuz. 10 anos aprendendo como eles comem, comendo com eles, indo plantar com eles, entendendo como para eles, Léo, para a chuva que a gente reclama para eles, é a festa, é a bênção de Deus, comemorando com eles isso, sabe? Vendo a resiliência deles, vivendo a vida com eles, mudando, Léo, até o jeito que a gente se veste, para que em nada se pareça, queira comunicar alguma superioridade que não existe. Atrapalhar isso. Nada. Vivendo como eles, sabe? O que eles gostam, vamos comer junto, sabe? Os horários, né? Os horários deles são diferentes, acordam muito cedo, dormem cedo. Vamos plantar uma igreja, então, nesses moldes. Esse intervalo aí. Vamos cantar Seus Olhos São Como Chamas de Fogo, mas vamos também trazer uma sanfona que eles gostam. Vamos contextualizar. A gente está vindo ensinar um negócio, mas a gente está aprendendo. Então, isso para mim é uma das coisas mais maravilhosas de você viver com o povo. Você vai ensinar, mas você vai aprender, você vai contextualizar, você vai viver com eles ali. Eu fui pregar em Santa Cruz do Capibaribe. É isso, né? Isso, Santa Cruz do Interior Capibaribe. do Pernambuco. Isso. E aí, até os irmãos né? do Galpão, a igreja chama Galpão mais um pro seu reino. E aí eu lembro que eu cheguei no acampamento, era acampamento, e aí os irmãos, eu sempre falei, vamos tomar café, você gosta do quê? Eu falei, um pão, café com leite, eu vou comer. Pronto. Ele tem cuscuz. Eu falei, cara, eu nunca, por incrível que pareça,
Nunca experimentei cuscuz. Nunca tinha experimentado. Comi cuscuz. Aí, beleza. Na hora do almoço. E aí, vamos lá comer? Vamos, tá? O que tem? Cuscuz. Cuscuz. Rapaz, cuscuz de novo. Café da tarde, cuscuz. Janta, cuscuz. Aí eu falei, meu irmão, eu amei o cuscuz. É muito bom. Mas o pão francês, qualquer outro detalhe, só pra dar uma mudada aqui no meu paladar. Aí depois que eu criei amizade com eles, aí eu fui de novo lá na igreja, né? Na igreja deles, eu falei, meus irmãos, ó, a gente pode comer de tudo, cara. Misto quente, estrogonofe, não tem problema nenhum. Sim. Mas só não dá cuscuz de novo, porque eu não aguento mais comer cuscuz. Eu já deu 3 anos. Que eu tô comendo. Só que é a cultura dos caras. Aí eu fui pro sul, pregar em Santo Antônio da Patrulha. E eu cheguei na igreja, o que é muito comum aqui, em qualquer igreja do Sudeste, né? Copinho de café. Falei, pastor, tem um cafezinho aí? Aí ele, café? Só que eu tava vendo um monte de gente chegando com a garrafa de café. Que pra nós é garrafa de café, pra eles é água quente pra colocar no chimarrão. E aí um monte de gente. Aí ele, cara, café eu acho que a gente não tem. Eu falei, não, beleza. Aí eu falei, mas o pastor tá chegando todo mundo aí. Ele falou, não, é pra colocar no chimarrão. Eu falei, mas vocês não tem uma cápsula de café? Ele falou, não, cara. Aí ele levou na cozinha, não tinha café na cozinha da igreja. Surreal pra gente isso. Aí eu falei, surreal. Aí, não, mas pergunta chimarrão. Eu falei, não, meu irmão. Eu já tinha tido a experiência negativa com chimarrão. Que não precisava repetir. Eu falei, não, beleza, então, obrigado. E aí, tipo, e são detalhes. Detalhes. Dentro do mesmo país. E que também, Léo, é importante como você, como o missionário que tá querendo viver entre aquele povo, responde, como né? você vai responder. Porque é isso, é muito sutil. A gente até brincava, lá no Nordeste, ao contrário do Sul, você tem café pra todo lado. Você vai visitar, a gente visita muita casa lá, né, no dia de visita. Cada casa é um café. E assim, gente, não é esse negócio de café gourmet, não. É café raiz, né? Café moer, torrada, é isso aí, café raiz. E a gente falava sempre pra todo mundo que ia visitar a gente. A gente falava, olha, você quer cumprir um princípio de se aculturar? Tome café. Se você... Ai, mas eu não gosto. Eu falava assim, se você não puder morrer, assim, no seu gosto, só pra tomar um cafezinho um pouquinho. Só pra conectar. Só pra conectar. Então você não... É difícil, assim, não tô menosprezando quem não... Sim. Mas é porque tem coisa muito simples que você pode morrer. Lógico. Pra poder conectar com a pessoa, ganhar um coração, porque eles vão se sentir muito amados, né? Quando você chega lá numa casa, lá no sertão, eles te oferecem um café, te oferecem uma chama pra almoçar. Se você aceita, eles vão se sentir muito honrados com aquilo ali, porque eles estão dando o melhor que eles têm. E a gente quebra, Léo, essa ideia de qualquer ideia de superioridade, que não, né? Como eu já disse, repito, não existe. Então a gente quebra isso e a gente se contextualiza ali. A gente agora, acho que mês retrasado, fui pro Chile. E esse negócio de cultura é isso, gente. Cada lugar de um jeito, você tem que... A gente foi pra lá e é muito diferente, porque pra nossa cultura, meio-dia, a gente tá almoçando, né? Super normal. Eles almoçam lá 3 horas da tarde. O culto deles dura 5, 6 horas. Meu Deus. Pra gente, isso é totalmente diferente. Mas aí, Léo, quando você tem uma cabeça dessa transcultural, você vai pra lá pra apreciar a cultura deles. Que existe beleza. Muita. Então, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. Esse povo começa o culto, não é igual a gente, que horas termina. 20 minutos do louvor, não, acabou. Eles vão indo. E uma fome, era um monte de... Era uma igreja tinha muita gente idosa também. Léo, todos eles lá, quebrantados na frente, chorando. Não tinha um apelo que a gente não fazia, que não vinha quase que a igreja inteira. Os idosos, e não importava a hora. Eles estavam lá, o tempo que durasse. E aí, se a gente vai com essa cabeça achando que a nossa cultura que é a certa, você vai falar, gente, é um absurdo. Exato. Vou contar só uma experiência, Léo. A gente, lá no sertão do Piauí, isso virou depois até... A gente colocou na cartilha, na nossa cartilha, quando a gente recebe visita. A gente recebeu uma equipe de prático. A gente recebe muito igrejas que querem ter vivência missionária, então eles vão de curto prazo. E a gente recebeu uma equipe. E essa equipe chegou lá, primeiro dia. A gente estava bem no início da base também. Então também a gente estava aprendendo. E aí, no segundo dia, tinha um senhor que era mais velho nessa equipe. E esse senhor, Léo, ele chamou as crianças e disse assim, deixa eu ensinar para vocês, é errado falar painho, o certo é pai. Léo, aquilo ali foi assim, pensa num problema grave. Isso é grave, parece uma bobagem, mas não é. Você tá falando respeito, uma falta de respeito com a cultura.
Por que a gente acha que pai é certo e pai não é? Porque pai é a nossa cultura. Exato. E aí, aquilo ali, a gente teve que conversar com ele, porque a criança foi falar com a mãe. Olha que confusão. O cara ia embora e a gente que fica, né? Os missionários que moram, que ficam com B.O. Deus. E aí deu uma confusão. Isso virou, a gente, né, não cita nome, nada, mas tá esse exemplo sobre a gente não ofender a cultura. Ao contrário, você vai pra lá pra apreciar. Você não vai chamar paim, mas você vai poder dizer, uau, o pessoal no Nordeste chama de paim, que coisa linda. É o jeito que eles chamam. E é muito grave. A gente tá falando disso, que é um exemplo, mas você tem coisas muito mais sérias que a gente vê erros muito grandes. Também na história de missões de missionários despreparados que foram para lá para impor a sua cultura, né? Ao contrário, fazendo um paralelo com isso, você vai ver, por exemplo, o William Carey chegando na Índia, e lá eles tinham na cultura deles um costume que era, quando o homem morria, eles queimavam a viúva junto. Isso é uma coisa. Isso não é uma cultura Isso que. é pecado. Exatamente. Aí, William Carey Confronta a cultura. confrontou isso, né? William Carey, que como eu já citei, né? Ele é o pai que a gente chama de pai de missões modernas, a figura ali da primeira onda. Ele vai intervir nisso e ele vai conseguir êxito. Então, acaba essa cultura, acaba esse costume por causa da intervenção de um missionário, né? Então, se você vai ver erros, você também vai ver inúmeros acertos, né? E o William Carey é um bom exemplo sobre isso. Chegar numa cultura e falar, isso aqui glorifica a Deus. Não, isso aqui não glorifica. Pecado. É pecado, né? E a gente fazer essa diferenciação, mas sobretudo, Léo, apreciar, né? Apreciar as diferenças de cultura. Que isso é muito E é um importante. exercício de humildade, né? De Muito parar grande. Eu até preguei ontem falando que a multiforme sabedoria de Deus não pode ser ofuscada pela forma que eu imaginei que Deus faria a igreja. Não, mas é só assim, cara. Exatamente. Aquilo que não é pecado. E logicamente nós temos a Bíblia como parâmetro para todo mundo que é crente, seja no Brasil ou qualquer outro lugar. E aquilo que não fere as escrituras, aquilo que não ofende o coração de Deus é beleza, a expressão de beleza que me constrange. Tipo, nossa, nunca imaginei nessa parte da revelação da igreja como multiforme, sabedoria de Deus, está sendo expressada. Exatamente. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui. Muito bom. Venha mais vezes, por favor. Oxe, uma honra. Oxe, né? Bem nordestina, né? A parte nordestina que mora em mim. Foi uma honra, de verdade. É muito bom poder estar aqui, poder conversar ainda mais sobre esse assunto que tem meu coração. Amém. Que Deus fortaleça você. Como que as meninas te encontram no Instagram? Que pergunta boa. Essa é boa, né? As Gente, eu acho que tá Vivian Barroco. Vivian Eu sou uma pessoa que tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu tô me aqui, ó, aculturando no mundo. Barroco Vivian? Barroco Vivian, olha, Barroco gente. Vivian, olha aí. Graças a Deus alguém sabe. Porque Mundo das redes sociais. eu tô me aprimorando nisso, Agora tô aprendendo. Você é desascopana. Tem. Não, e eu lá cercado de jovens, né, na escola. Isso também é importante. E a linguagem deles é hoje social, Exato. né, das redes sociais. Eu tô aprendendo muito. Então pronto. Então Barroco Vivian? Barroco Vivian. Não se esquece. Para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o projeto da escola, vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo. Obrigado, minha irmã. Obrigada, meu Venha amigo. mais vezes, foi um enorme prazer ter você com a gente. Prazer o meu e até a próxima. Muito bom. Obrigado para você que ficou até o final. Não esquece de deixar seu feedback, seu like. Manda para aquelas pessoas que têm um coração missionário e para aqueles também que não têm, que precisam ativar ou reativar essa chama missionária dentro do coração. No mais, não se esqueça do mais importante. Você é uma cópia de Jesus. Valeu!